Um homem acorda em um misterioso quarto cheio de botões, que dão para ele os itens mais aleatórios que você pode imaginar. E usando esses itens, o cara deve achar um meio de fugir do local. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar Símbolo, então bora lá. Começamos com um japonês que acorda em um quarto completamente branco, sem portas ou janelas. E além disso, ele tá usando um pijama bem peculiar. Ainda confuso, o cara se aproxima de uma das paredes, que pra mim parece ser mais azul do que branca. Então o homem nota que tem uma protuberância masculina na parede e pressiona o piu-piu pra baixo. Com isso, vários anjinhos começam a surgir nas paredes do quarto, mas não demora muito até eles sumirem, só deixando seus piu-pius para fora. E obviamente o cara fica assustado com essa bizarrice e começa a chorar, pedindo ajuda e se perguntando que lugar medonho era aquele. Portanto, o cara começa a pressionar para baixo os pipis dos anjos, e cada um deles faz um objeto diferente aparecer na sala, como uma escova de dentes, um megafone e uma planta em um vaso. E o interessante é que os objetos estão vindo por uma portinha, que se fecha rapidamente e deixa a parede totalmente sólida de novo. Então o homem começa a pressionar o mesmo piu-piu várias vezes, fazendo aparecer um hashi atrás do outro, e ele até se diverte um pouco com isso. E aí ele pressiona outro botão, e um carrinho sai da parede, o atingindo bem na canela, e por isso o cara começa a gritar e a reclamar. Só que o próximo botão que ele aperta se transforma em uma bunda e joga um gás no rosto dele. Algumas horas depois, vemos que o quarto está cheio de objetos, e aí o homem joga sem querer uma bola em um dos botões, fazendo aparecer um prato de sushi, e ele fica bem feliz, já que estava com fome. Ele até pergunta se poderiam lhe dar um molho shoyu para o acompanhamento, mas ninguém o responde, e por isso o cara decide comer mesmo assim. E após terminar sua refeição, o homem aperta o botão novamente, e só agora vem o molho shoyu, o que deixa ele bem irritado. Mas logo, o cara pressiona um botão diferente, e o quarto dá para ele um óculos 3D. Com isso, ele coloca o objeto, e consegue ver que tem um anjinho apontando pro seu piu-piu. E aí o homem fica bem alegre, pois pensa que achou o botão correto que o tirará de lá. Só que ao pressionar o botão, a luz da sala fica vermelha, e uma contagem regressiva começa. O cara até tenta desligar isso, mas uma bunda gigante surge do teto, e deixa um presentinho para ele. Passamos para uma freira chamada Karen, que está dirigindo até uma cidade do México para buscar o pai dela, que é um lutador de luta livre, conhecido como Homem Caramujo, e a esposa do lutador demonstra estar bem preocupada com ele, pois o marido dela terá que enfrentar um oponente 12 anos mais jovem do que ele. Só que o avô da família tenta tranquilizá-la, falando que a experiência conta mais do que a juventude. Ao chegar no local, a freira pega o pai dela e ambos vão até o ringue de luta livre. Lá o cara veste a sua fantasia característica e admira uma foto da sua família para ficar motivado. Enquanto isso, o filho do Homem Caramujo está na escola brincando com um boneco do pai dele, e por isso, os outros garotos começam a provocá-lo, dizendo que o luteador chamado de Tequila Joe irá acabar com o pai do garoto. Mas Antônio diz que seu pai é forte, e que a força do Homem Caramujo vem do coração dele. Após isso, a irmã Karen pega o Antônio e o avô dele para os dois irem assistir a luta do Homem Caramujo. E o mais engraçado é essa freira xingando várias pessoas no trânsito, isso que ela nem dirige na minha cidade. Então Karen larga os dois na arena, e se retira de lá por achar as lutas entediantes. E aí Antônio e seu avô entram e se sentam para assistir as lutas. Com isso, a primeira dupla entra no ringue, e Antônio fica preocupado com o pai dele, que tem que enfrentar o El Super Demônio e o Tequila Joe. E até vemos que outro lutador está sangrando lá nos bastidores, mas logo o Homem Caramujo e o Águia de Prata pisam na arena. De volta ao quarto branco, o cara consegue uns mangás, e está se divertindo bastante lendo eles. Então ele pede o 6º volume e pressiona o botão. No entanto, o quarto trola ele novamente, e manda o 7º volume e depois o 8º. E aí ele fica frustrado, e começa a testar os outros botões, e logo descobre que um deles abre uma saída, que se fecha rapidamente. Só que ele fica tão animado que acaba esquecendo qual dos botões é o certo, e por isso ele tenta adivinhar qual é o da porta. E ao pressionar um deles, um homem africano surge, e corre de uma parede até a outra. Já o próximo botão faz com que um jato de água caia na cabeça dele, deixando o cara ainda mais frustrado. Mas finalmente ele acha o correto, e corre até a porta. Entretanto, o botão é desativado antes que ele pudesse abri-la. Então o homem pressiona o botão novamente, e tenta correr igual um atleta, só que ele falha pateticamente. E aí, o cara pega uma corda de pular para puxar de longe o botão, na esperança de que dê tempo o suficiente para ele chegar até a porta, mas isso também não funciona. E por fim, o cara tenta deitar no carrinho para ver se assim consegue chegar ao outro lado do quarto, antes que a porta se feche. Porém, o carrinho desvia com facilidade do curso. Portanto, ele decide fazer o que alguns de vocês já estavam pensando, colocando aquele vaso pesado em cima do botão. Só que após alguns segundos, o piu-piu levanta o vaso e fecha a porta novamente. E aí o espírito de
de derrotar filmes incorpora no cara, e ele tem a ideia de encher o vaso com água para deixá-lo mais pesado. Então ele aperta o botão que faz a água jorrar e tenta encher o vaso, mas o jato de água fica seguindo a cabeça dele e se recusa a entrar no recipiente. Por isso ele tenta fazer um chuveirinho humano para deixar o vaso mais pesado, só que nesse ritmo iria demorar uma eternidade até a água completar o recipiente. Em seguida, o homem tem a ideia de levar o vaso até a porta do sushi para encher o recipiente com esse alimento. E isso até dá certo, porém o vaso fica tão pesado que o cara não consegue carregar até o botão da porta. Com isso ele pega um daqueles hashi e começa a tirar os sushis de dentro do vaso. E após vários minutos, ele consegue deixar o vaso mais leve e o carrega até o outro lado do quarto. Só que o cara esquece qual dos botões é o correto, e ao apertar o errado, ele chama o africano novamente, que dá uma topada no vaso e o quebra no meio. E aí o homem fica pistola e tenta cobrir o botão certo com o arroz do sushi, mas isso não funciona, e o Piu Piu atravessa o arroz e fecha a porta mais uma vez. Então o cara tenta outra estratégia, pegando uma fita adesiva e cobrindo o botão com ela, mas o Piu Piu consegue furar a fita, e por isso o homem coloca uma placa de metal em cima do botão e corre até a porta. No entanto, ela se fecha bem na hora e machuca o coitado. Após isso, o cara dorme um pouco e toma alguns paracetamol para lidar com a dor causada pela porta. E aí ele pega uma escova de dentes do chão e pressiona o botão da água para fazer a sua higiene matinal. Só que esse é o botão errado e uma corda cai do teto do quarto. No entanto, a corda some quando ele tenta escalar por ela. Então o homem tem uma outra ideia, de usar o objeto para se balançar até a porta antes que ela se feche. E acredite, isso finalmente dá certo. Contudo, a fechadura estava trancada e o cara precisará de uma chave para abri-la. E ainda por cima, o homem leva outra pancada nas costas ao sair do pequeno compartimento. Então ele fica com raiva e chuta um dos botões para descontar. E por sorte, esse é justamente o que faz a chave aparecer no quarto. Entretanto, a chave logo desaparece, já que o botão precisa ficar pressionado para o item não sumir. Portanto, o homem tenta se lembrar de qual Piu Piu ele chutou, porque ele estava com raiva e não se lembra bem do momento. Mas ao pressionar o errado, surge um Doberman da parede e assusta o cara. Mas logo ele consegue achar o correto e aponta para o botão para não perdê-lo de vista, enquanto pega um sushi do chão para marcar o correto. Só que ele erra mais uma vez e o Doberman o assusta de novo. Então o homem acha o Piu Piu certo e usa uma estratégia diferenciada para pegar a chave, se balançando na corda e usando o desentupidor na parede para pegar impulso. Dessa forma ele consegue abrir a porta antes que o compartimento se feche. Porém o cara logo tem uma desagradável surpresa, percebendo que tem um cadeado no alto da porta, que precisa de 3 números para ser desbloqueado. Com isso o homem fica extremamente frustrado e joga o desentupidor na outra parede, e sem querer ativa o botão que chamou o africano. No entanto, o cara percebe que o homem tribal tem 3 números pintados com tinta na testa dele, e aí o cara se balança na corda 3 vezes, para digitar um número por vez naquele cadeado, já que o tempo que a porta fica aberta é bem curto. Com isso, a tática dá certo, e o cadeado é aberto, só que o compartimento se fecha, e o cara fica preso lá sem conseguir abrir a porta, pois não tem espaço o suficiente, e o homem até grita por ajuda, mas ninguém vem socorrê-lo, e por isso ele se senta no chão e começa a chorar. O cara também começa a se lembrar dos bons momentos que ele passou dentro do quarto, tipo esse quando ele estava fingindo juntar o cocô de um cachorrinho de pelúcia, ou esse quando ele jogou Twister sozinho. Mas de repente, o cara sente uma brisa de ar vindo da sua esquerda, e com isso ele acha um compartimento secreto que estava lá esse tempo todo. Então ele não perde tempo, e começa a correr por um estranho corredor flutuante que o leva até outro quarto. Chegando lá, a cor do pijama que o homem está usando muda, e o cabelo dele dá uma crescida também. E além disso, essa sala tem os mesmos botões característicos da outra. Passamos para a arena de luta livre. A luta começa, e a equipe do pai do garoto já leva uma bela surra de início. Mas o Águia de Prata se recupera, e consegue jogar o Tequila Joe para fora do ringue. Só que o parceiro dele entra para ajudá-lo, e os dois juntos acabam com um Águia. E aí o Águia consegue fazer o El Diablo bater sem querer no companheiro de equipe dele. Com isso, o Águia consegue o espaço para tocar na mão do Homem Caramujo para eles trocarem de lugar. Porém, o Caramujo começa a levar uma surra, e o El Diablo pega a famosa cadeira para bater no cara. Só que de repente, o japonês aperta um dos botões lá do novo quarto, e isso faz com que o pescoço do Homem Caramujo fique elástico. E assim, ele consegue dar cabeçadas nos seus oponentes para vencer a luta. E o mais esquisito é que ninguém na plateia estranha isso. Porém, o japonês fica perguntando o que esse botão fez, pois nada mudou dentro do quarto, e por isso ele começa a pressionar várias vezes para ver se nota algo de diferente, fazendo com que o Homem Caramujo dê várias cabeçadas acidentais no pessoal da arena. O cara até nocauteia o filho dele sem querer, que tinha corrido até lá para parabenizá-lo. Já no quarto misterioso, o japonês tenta pressionar outro botão para ver se algo acontece no quarto. Com isso, ele faz um metaleiro cuspir um jato
objeto de fogo em um show. E ao pressionar o outro, o japonês faz o mágico russo passar vergonha, fazendo o assistente dele não desaparecer no momento do truque, que diga-se de passagem estava sendo exibido na TV. E aí a porta do quarto se fecha, e podemos ver que os anjos não são mais bebês, e sim adultos. Portanto, o homem vê uma luz vinda do alto, e percebe que a saída fica lá em cima. Por isso, ele começa a escalar os botões para sair de lá. E toda vez que ele pisa em um botão, algo incrível acontece ao redor do planeta, como uma planta desabrochando ou o nascimento de um animal. Só que conforme ele escala mais, os fenômenos não focam só na natureza, e passam a mostrar os seres humanos também, passando por momentos não tão importantes, como dois japoneses lutando sumô, até chegar a momentos mais relevantes, como quando alguém jogou um sapato no George Bush, e também a ida do homem à lua. E aí a barba e cabelo do homem crescem bastante, e agora ele pode voar para chegar lá em cima, assim como os anjos da sala. Então o cara ganhou o poder de escolher os melhores momentos da história humana, em vez de mostrar eventos aleatórios como os lutadores de sumô. Por fim, o homem chega no topo do local que representa o futuro. Lá tem um botão gigante, e o filme acaba justamente quando o cara estava prestes a apertar esse botão, deixando o final aberto e interpretativo. Fala galera, vocês gostaram desse filme diferenciado? E o que você acha que aconteceu no final? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.